Olê, 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 olá! Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. E aí, minha galerinha linda, você que está aí empolgado para estudar esse assunto fantástico de geografia, os países emergentes. Então, venha comigo, você daí, eu daqui, vamos geografar. Bom, nós vamos começar então falando sobre os países emergentes, né, no cenário mundial, né? E vamos tomar como pontapé inicial para esse assunto, né, a entendermos, né, como é que os países estão divididos, selecionados ou organizados. O primeiro mundo é formado pelos países ricos, né, desenvolvidos. Aí a gente vai chamar quem? O G7, os 7 países mais ricos do mundo. No segundo mundo, os países socialistas em desenvolvimento, né, os países também em desenvolvimento. O terceiro mundo, os países pobres, subdesenvolvidos. Né? Durante muito tempo, essa divisão, que a gente chama de ordem mundial, prevaleceu. Né? Mas ela entrou em desuso, por quê? Porque surge uma nova organização. Sobretudo pela dinâmica, né, dos países emergentes. Quem são os países emergentes? Bom, os países emergentes, a gente vai ver daqui a pouco, né, mas eu já vou me adiantando, são aqueles países que se desenvolveram bastante durante o período do início do processo de globalização, que se inicia em 1991 e vem em direção, né, de lá para cá. Países que tiveram uma ascensão econômica, industrial, tecnológica, política, econômica, olha para aí. Países com grandes investimentos de capital estrangeiro, né, em seus países, exatamente. Então, esses países que são considerados aí emergentes são aqueles que apresentam um grande potencial e buscam reordenar em vários aspectos, como mercado, na política, além de apresentarem uma alta taxa de crescimento, né? Aí os países que a gente vai chamar a atenção, né, são aqueles que estão diretamente relacionados ao processo de globalização. Então, quais são esses principais países? Bom, aí nós temos aí no mapa destacados os principais países, né? Rússia, China, Índia, o Brasil, a Turquia, o México, né? As Filipinas, Indonésia, Tailândia, Vietnã, Malásia, Egito, Nigéria, África do Sul, Argentina, Peru, Colômbia. Esses países emergentes são aqueles países cuja economia partiu de um estágio de estagnação ou subdesenvolvimento, né, os quais se encontram em pleno processo de desenvolvimento econômico. Os países emergentes, né, é, ou em desenvolvimento, são classificados a partir dos dados políticos e sociais, né, que a gente vai ver aí no chamado IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O que é que o IDH mede, gente? Bom, o Índice de Desenvolvimento Humano ele mede, né, a distribuição de renda, a renda per capita da população, o nível de instrução, né, de analfabetos da população, mede também a expectativa de vida, né, da população. Então, os números que apresentam, né, esses dados estatísticos desses países, né, mostram uma certa evolução, mesmo que seja uma evolução, né, que não seja uma das melhores, né, como dizer assim, mas apresentam um nível de desenvolvimento. Então, quais são as principais características desses países emergentes? Né? Aí a gente vai ver o padrão de vida, né, de grande parte dessa população está entre os níveis baixo e médio, o IDH, né, entre os níveis médio e alto, uma renda per capita entre 5 a 8 mil dólares, certo? Um setor industrial em franco processo de desenvolvimento, um crescimento da infraestrutura, né, no desenvolvimento de portos, rodovias, aeroportos, ferrovias, etc. A atração de capital externo, certo? De investimento estrangeiro produtivo no país, o aumento da instalação, né, de filiais de empresas multinacionais, o crescimento positivo na geração de empregos, certo? Sejam eles diretos ou indiretos, a elevação das taxas, né, de formação de capital, mudanças significativas na estrutura social e econômica, né, da sua população, né, com a súbita
e sensível diminuição da pobreza em um aumento da classe média, e a existência de processos de êxodo, a existência de processos de êxodo rural, que é migração do campo para a cidade. Bom, vamos lá então, né? Aí nós destacamos entre esses países emergentes o chamado E7. Quem é o E7? São os 7 principais emergentes. Quem são eles? A China, a Índia, o Brasil, a Rússia, o México, a Indonésia e a Turquia. Na economia mundial, né, provavelmente esses países eles devem superar, né, em 2020, esse ano, né, o crescimento econômico de alguns países, né, do chamado G7. Bom, essa perspectiva, a gente sabe que nem todos os países que foram citados atingiram o desenvolvimento. Agora, é sabido que alguns desses países do G7 terão um prejuízo, né, no desenvolvimento econômico, no crescimento econômico esse ano, sobretudo por causa da pandemia provocada pela SARS-CoV-19, mais popularmente conhecida como a Covid. Então lá vai. Não convide essa Covid para sua casa. Então vamos respeitar o isolamento social, vamos ficar na quarentena e esperar o mais rápido possível que aconteçam as vacinações, os medicamentos apareçam, né, e a gente saia dessa pandemia, ok? Seguindo então, vamos lá. Bom, aí a gente agora vai falar, né, sobre o G20, que são as 20 maiores economias, né, que envolve os países ricos, né, e os países emergentes. Quem são esses 19? Né? Nós temos aí 19 países fazendo parte do G20, mais um bloco econômico, que é a União Europeia. Né? Então, criado em 1999, na esteira de várias crises econômicas na década de 1990, o G20 é uma espécie de fórum de cooperação e consulta sobre assuntos financeiros internacionais. E aí surge a pergunta, professor, professor, me diga uma coisa, o Brasil faz parte do G20? Bom, vou dizer uma coisa bem clara para você. Faz parte, sim. O Brasil está entre essas 20 maiores economias a nível mundial. Só para você ter uma ideia. O Brasil tem hoje o 5º maior mercado consumidor do planeta. Obviamente, grandes empresas e por causa do capitalismo, colocam, privilegiam o Brasil em relação a esse grande potencial de mercado consumidor. O que nos estraga no momento é a nossa instabilidade política. Mas vamos ver se isso aí melhora daqui para frente. Os principais objetivos do G20, né? O favorecimento de negociações econômicas internacionais, o debate de políticas globais para envolver o desenvolvimento econômico mundial na sua forma sustentável. Aí a gente vai ver os fóruns sobre o meio ambiente, os fóruns sobre aquecimento global e outras coisas mais. A discussão das regras comuns para a flexibilização do mercado de trabalho, né? Aí a gente vê uma dessas interferências aqui no Brasil, sobretudo na mudança, né, das leis trabalhistas e do sistema de previdência social, né? Criação de mecanismos voltados para regulamentação econômica, criação de formas para a liberação do comércio mundial, né? Então, é claro que eles estão buscando flexibilizações para que estimule o comércio entre os países. Então, quem são esses países membros do G20? África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia e os países membros da União Europeia, tá? Destacado aí em vermelho, nós temos os países emergentes, né? Os países que formam o BRICS. Né? O BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China formam o BRICS. O termo BRICS, Argentina não, desculpe, África do Sul. O termo BRICS foi criado pelo economista Jim O'Neill, né, em 2001, para se referir aos 5 países que apresentaram maiores taxas de crescimento econômico em 2050, segundo ele, né, até 2050. E o Brasil faz parte desses países, né? Então, é claro que também o BRICS chama a atenção, né, do G6, dos 6 países mais ricos aí, né?
que tem um grande número de empresas multinacionais e buscam investimentos. O grande medo do G7, vamos botar logo assim, né, incluindo logo aí o G7, é que o BRICS venha a se tornar um bloco econômico. Lembre-se, o BRICS não é um bloco econômico. O BRICS é um bloco de países, um grupo de países, né, que vem demonstrando uma ascensão econômica consideravelmente positiva, inclusive tendo como a menina dos olhos de investimentos de grandes países aí, né, desenvolvidos, ok? Mas o BRICS não é um bloco econômico. Esse é o emblema, né, porque se refere a essas 5 maiores economias emergentes, né, do BRICS, né, o G5. E o BRICS, como já falei, não é um bloco econômico, busca, né, entre os países integrantes, né, uma evolução no seu sistema econômico, né, de busca de parcerias, né, de cooperação. Aí a gente vai entender por que o Brasil tenta se aproximar tanto do governo chinês, né? Os interesses mútuos entre esses dois países. Os chineses com a produção de alimentos aqui do Brasil, já que lá eles não comem muita coisa assim, né? Lá, aliás, a questão alimentar na China é extremamente complicada, né, e problemática, né? Tanto é que uma das explicações para o tal coronavírus é que o consumo de carne de animais silvestres, né? Aí tá pegando até leve, né? Mas lá eles comem cachorro, rato, né? E outras coisas mais aí. Mexeu, meu irmão, morotola, que acho, que gosto, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então esses países aí, eles sobrevivem, né, sobre essa questão de interesses mútuos entre eles. É isso que possibilita, né, esses acordos chamados de acordos bilaterais, ok? Característica dos países do BRICS, né? Grande expansão territorial, estabilidade econômica recente, né? Um grande crescimento no chamado Produto Interno Bruto, o seu PIB, né? A disponibilidade de mão de obra muito grande, grandes mercados consumidores, né, em alta, grande disponibilidade de recursos naturais, ó, o aumento das taxas de índice de desenvolvimento humano, valorização nos mercados de capitais e investimentos de empresas de diversos setores da economia. Então eu coloquei aqui alguns desses países para a gente dar uma analisada. Os dados que eu consegui foi de 2012. Então vamos lá. O PIB do Brasil, 3 trilhões em 2012. Uma população que já ultrapassamos isso daí, já ultrapassamos a casa de 200 milhões de habitantes, né? O ranking, nós estamos na sexta posição entre as maiores economias do mundo. Uma renda per capita de 12 mil dólares. E o IDH, 0,71 em 2012, mas atualmente procurando, né, nós já estamos com 0,840. Né? Uma concentração de renda, que esse é um problema muito sério, né, muito sério no Brasil. 50% do PIB fica na mão de apenas 10% da nossa população, né? 30 milhões de miseráveis, pessoas que estão vivendo abaixo da linha de pobreza, em condições de vulnerabilidade social, né? E uma baixa qualidade de vida. A Rússia, PIB de 2,5 trilhões em 2012, uma população de 143 milhões de habitantes, uma renda per capita de 16 mil dólares e um IDH 0,750. Então, em números, nós temos aí, comparado com o Brasil, alguns dados que são melhores, mas outros que não são tão bons assim. E outros bem próximos, né, em termos de comparação. Índia, PIB 4,5 trilhões em 2012. Você já vê que o crescimento do PIB da Índia foi bem maior, né? Uma população de 1,2 bilhão de habitantes na estimativa de 2012. Segundo lugar entre os países com maior população, consequentemente, segundo lugar, os países com maior mercado consumidor, né? Renda per capita, 3.700 dólares. Aí você já começa a perceber que na Índia, enquanto lá no Brasil, 12 mil dólares, aqui agora vai para 3.700 dólares, né? Um IDH 0,540, 0,54, bem abaixo, né, inclusive do Brasil. Vamos lá então. E agora a China, né, com 11,5 trilhões, só para você ter uma ideia. É a segunda maior economia do mundo, a China. E que nos anos anteriores, não nesse ano 2020, né, mas nos anos anteriores, tem crescido a algo próximo de 3 a 3,5%, 3,5 vezes a mais que o crescimento da economia norte-americana.
A China está obstinada em se tornar o país mais potente economicamente no mundo, né? Primeiro lugar em população, né, no mundo, então a gente tem aí o maior mercado consumidor entre os países, né? Uma renda per capita de 5 mil dólares, né? Bem inferior ao Brasil, né? E próximo dali da Índia, mas inferior também à Rússia. E o IDH 680, 0,680. África do Sul, PIB 600 bilhões em 2012, uma população de 50 milhões de habitantes, estimativa em 2012, renda per capita de 11 mil. Aí ela já se aproxima da condição de renda per capita comparada com o Brasil e a Rússia, né? E o IDH 0,610, certo? Muito bem, vamos lá, vamos seguindo. Quais são os objetivos, então, desses países, né? Desses países emergentes? O que é que eles buscam? Eles trabalham de forma para integrar-se coletivamente, né? Buscam, é claro, acordos financeiros que sejam bons para ambas as partes, né? Extremamente movidos, né, ou estimulados para o diálogo entre eles, né, uma integração política. Acho um pouco mais difícil essa integração política, até mesmo porque os chineses não são muito abertos para essas negociações, essas conversas, né, uma cooperação mútua, um desenvolvimento de projetos, né. Você vê, por exemplo, mais uma vez eu vou bater nessa tecla Brasil e China. O Brasil conseguiu lançar para o espaço, né, o seu primeiro satélite 100% brasileiro, né, com a tecnologia de lançamento, né, dos chineses, usando a base de Alcântara que pertence ao Brasil. Tá? Então, um tratado que houve uma troca de tecnologias. Bom, o BRICS. O BRICS também tem se mostrado, né, extremamente atuante nas questões ambientais, né, e também nas questões humanitárias. O BRICS na Rio +20, que foi um encontro que aconteceu lá aqui no Brasil, melhor dizendo, né? Mostrou-se, né, com muita força a sua representatividade sobre os aspectos sobre o combate à pobreza, o desenvolvimento social, né, os desafios ambientais e sociais, o aquecimento global, alimentos, a produção de alimentos e a geração de energia, né, preservação dos recursos naturais, desenvolvimento de projetos entre os países. Então aí você vai ver, por exemplo, né, entre essas relações, o interesse, por exemplo, do Brasil com a China, mais uma vez, né? Então, nessa troca de experiências e tecnologias, o Brasil ele buscou encontrar algumas vantagens, né? Mas é claro que teve que ceder algumas coisas para o governo chinês, né? Os chineses que estão entre os países mais poluidores do mundo, mas está também em primeiro lugar como o país que mais produz tecnologia para a recuperação da biodiversidade, né, do nosso planeta. Então você vê que tem os seus prós e seus contras, né? Então, aí nos gráficos a gente mostra o comportamento, né, e a importância do BRICS no cenário mundial, né? Em 2025, por exemplo, se projeta um crescimento do BRICS, né, bem próximo do crescimento dos países mais ricos do mundo, né? É claro que a gente não sabe ainda dizer ao certo como é que vai acontecer esse comportamento, sobretudo após pandemia. Aí são dados, né, que mostram em tabela, né, o comportamento do BRICS e desses países em relação aos países mais ricos do mundo. Vale a pena a gente dar um dado de comparação entre esses países, né? E aí nós estamos as nossas referências bibliográficas, né, que devem ser utilizadas, que foram utilizadas para a produção desse slide e também para a preparação dessa aula. Desejo a todos, então, bons estudos e eu espero que, de alguma forma, nós tenhamos contribuído positivamente para o seu crescimento. Lembrem-se e não se esqueça mesmo, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É nele que devemos alicerçar as nossas esperanças, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Forte abraço!